Sim, estamos gravando, ok? Sejam bem-vindos. Vamos lá Eu vou compartilhar agora a tela em que nós vamos conversar sobre essa introdução da psicologia educação e da psicologia educacional, basicamente. E espero que vocês estejam vendo um slide que eu preparei para que a gente possa conversar hoje aqui. Vejam vocês, nós estamos na psicologia educacional, né? Meu nome, como vocês sabem, Marcelo Ricardo Pereira, professor de Psicologia, Psicanálise e Educação, da FAI-UFMG, do LEPS, do Laboratório de Psicanálise e Educação de São Paulo e Minas Gerais, da RUEPS, que é uma rede internacional latino-americana europeia de Psicanálise e Educação, e da rede Infeies, que é uma rede latino-americana sobre a psicologia e a criança e os adolescentes com problemas. Tá bem? Bem, vejo vocês aqui de uma forma muitíssimo esquemática, mas introdutória para a gente aqui, para que vocês se localizem, é fundamental, para que vocês se localizem no que a gente vai propor. Eu vou dividir aqui o mundo de ciências em duas: ciências biológicas e ciências humanas, onde estão a medicina e onde está a psicologia. Então, vamos fazer essa divisão para que vocês possam localizar e fazer as diferenças entre elas. Veja bem, então, no campo das ciências biológicas, a gente tem a medicina. Qual é o objeto de estudo da medicina? Bem, o objeto de estudo da medicina é muito vasto, mas a gente pode condensá-lo no aparelho orgânico. E quando eu falo do aparelho orgânico, eu estou falando do corpo humano, né? O aparelho orgânico humano, e as patologias que esse corpo apresenta. Então, o objeto da medicina, falando grosso modo, de maneira muito ampla, é o aparelho orgânico humano e as patologias desse corpo. O princípio que rege esse objeto é sempre objetivo, quer dizer, a medicina tenta objetivar esse aparelho de maneira que ela conheça as funções, o funcionamento, etc., desse aparelho orgânico e conheça também as disfunções desse aparelho através das patologias, né? Então, é um princípio objetivo. Por que é objetivo? Porque a concepção da medicina é sempre de um corpo fragmentado por especialidades. Quer dizer, a medicina vai pegar o nosso corpo humano, vai retalhar esse corpo para poder estudá-lo ou para poder, através das especialidades, aprofundar cada parte desse corpo, o funcionamento desse aparelho, né? Esse corpo fragmentado por especialidades é o que resulta nas residências médicas, né, que os estudantes de medicina fazem depois que eles cumprem a etapa da formação geral clínica do médico. Aí eles vão para as especialidades, e aí são várias, quer dizer, o corpo humano é todo retalhado para que esse corpo seja estudado e seja trabalhado. Me interessa, nas especialidades, né, nessas residências médicas e essas especialidades, por sinal, me interessa aqui a neurologia e a psiquiatria. Por quê? Bem, para que a gente possa limpar o terreno e vocês conhecerem mais do que a gente está dizendo. Na neurologia, se eu perguntar para vocês qual é o objeto de estudo ou o objeto de trabalho da neurologia, claro, é o aparelho orgânico, e dentro desse aparelho orgânico é o sistema nervoso central e periférico. Quer dizer, a neurologia trabalha com o sistema nervoso do corpo humano. Esse sistema nervoso, claro, ele é composto pelo cérebro, cerebelo, bulbo, nervos ascendentes, descendentes, enfim, é toda a parte do corpo com a qual a neurologia trabalha. Mas olha, se eu pergunto para vocês, e a psiquiatria? Qual é o objeto de estudo da psiquiatria, o objeto de trabalho, de estudo da psiquiatria em relação a esse organismo humano? Qual parte, qual fragmento desse corpo a psiquiatria trabalha? Ou com qual fragmento do corpo a psiquiatria trabalha? Bem, vejam vocês, aqui há uma diferença, porque vocês vão falar, a psiquiatria trabalha com o cérebro, porque trabalha com as doenças mentais, ou coisas do gênero, ou transtornos mentais, como é chamado agora. Enfim, vocês podem dizer, olha, a psiquiatria, ela então está trabalhando com o cérebro? Bem, não é bem assim. Na verdade, a psiquiatria
vai ser a parte da medicina, né? Vai ser a especialidade da medicina que cuida do que é psique, ou psique, ou psiquismo. Quer dizer, ela cuida do que é mental. A psiquiatria seria uma parte da medicina que vai cuidar justamente do que é psicológico, ou da parte psicológica. E, claro, ela vai utilizar o que ela vai se utilizar da lógica da medicina, que é sempre farmacológica, quer dizer, que é sempre um princípio fundamentalmente patológico. Então, ela vai estudar as psicopatologias a partir desse universo psicológico. Então, ela se difere um pouco das outras especialidades que têm uma objetividade no corpo. Ela não vai ter essa objetividade, eu vou explicar por quê. Vamos para o outro lado, em que aqui eu anuncio as ciências humanas. E dentro das ciências humanas, nós temos uma delas, é a psicologia. A psicologia seria uma dessas ciências humanas. E aí sim, qual que é o objeto de estudo, ou o objeto com o qual trabalha a psicologia? Olha, o objeto da psicologia, o objeto de estudo dela é o aparelho mental. Não é o aparelho orgânico mais, é o aparelho mental. Como eu traduzo mental? Quando eu falo mente, eu estou falando do psiquismo, da psique, da alma, do espírito. Ou seja, essa nuvem estranha que orbita o sujeito afeta o seu organismo, afeta o seu corpo, mas ele não tem objetividade, né? Não tem uma objetividade específica. Então, o aparelho mental é algo da ordem do psiquismo, ou da psicologia, ou da psique. Claro, a psicologia, então, vai trabalhar com o que é mental e também com as disfunções que esse psiquismo apresenta. Então, ela vai trabalhar disfunções, essas disfunções não são necessariamente patologias, mas é algo que não funciona bem nesse psiquismo e ela vai tentar trabalhar essas formas. O princípio que rege esse objeto, quer dizer, o princípio que rege o objeto de estudo da psicologia, não é mais tão objetivo como o da medicina, mas é subjetivo. Quer dizer, quando eu falo em algo subjetivo, eu estou dizendo algo que diz respeito ao sujeito, a um, ao caso a caso, a uma forma só de pensar, emocionar, refletir, memorizar e etc. Ou seja, o princípio, e isso faz com que a psicologia seja bastante difícil nesse aspecto, é um princípio subjetivo, porque ele não tem uma localização objetiva. Aí vocês vão dizer, mas claro, a medicina também trabalha com a questão subjetiva. Claro, ela trabalha sim, mas ela visa objetivar esse trabalho, né? Esse trabalho que ela faz a partir das especialidades. E na psicologia, é o estudo sempre do um a um de cada sujeito para saber do que se trata propriamente dito. Então, a concepção da psicologia será um pouco diferente. A concepção da psicologia, ela vai se pautar nos efeitos, nas consequências das ações sociais e ambientais no corpo humano do sujeito, no corpo do sujeito. Então, olha que curioso. A concepção, então, vai ser os efeitos das relações sociais e ambientais no corpo do sujeito. Vejam vocês, por exemplo, quando um sujeito se deprime, e os adolescentes estão apresentando muitas formas de depressão, quando o adolescente se deprime, ele se deprime porque as causas dessa depressão estão em situações ambientais, seja porque perdeu um amor, perdeu um ideal de vida, enfim, ele se deprime porque eventos das condições sociais e ambientais atingiram o corpo desse sujeito. Quer dizer, você deprime, claro, você deprime o sistema nervoso vai produzir menos serotonina, por exemplo, e você, então, vai deprimir esse organismo, mas como efeito de relações problemáticas do ponto de vista social e ambiental. Tá bem? Onde eu vejo isso? Olha, quando eu falo dos efeitos, eu estou falando da consciência, quer dizer, a gente ter consciência que estamos aqui em Belo Horizonte, no planeta Terra, na Via Láctea, no cosmos,
Quer dizer, a gente tem consciência desse lugar onde a gente ocupa, né? Isso é construído, né? É construído pelas relações de aprendizagem que eu tenho. A inteligência, a criação da inteligência, isso tudo diz do psiquismo, né? Da mente. A cognição, a capacidade de eu aprender e transmitir conhecimento. O pensamento, construir pensamento, né? A gente construir pensamento sobre, como a gente está fazendo aqui agora. A capacidade de interação social, né? Essas interações que se dão pelas formas humanas, as percepções. Vejam vocês, cada um de vocês aqui, cada um de vocês aqui atrás do vídeo está percebendo isso que eu estou falando de uma forma única, a partir da sua história de vida, a partir da sua existência, a partir das suas experiências. Quer dizer, cada um percebe essa aula de uma maneira única. Os comportamentos que são condicionados, aqueles que são habituais ou não, estimulados ou não, quer dizer, comportamentos que são sempre ambientais. A memória, né? O que você retém de lembrança, de recordação. Claro, você tem um centro cortical da memória no seu cérebro, mas isso não quer dizer que ele funcione por si mesmo. Quer dizer, você precisa das experiências sociais, ambientais, para você memorizar algo nesse centro cortical. Então, isso é importante, né? Você tem um aparelho corporal, mas você imprime nesse aparelho corporal impressões dessas relações ambientais e sociais. Assim também se dá atenção, o afeto, né? A capacidade de afetar com algo, a motivação, a emoção. Vejam vocês, até a raiva humana é diferente de uma raiva animal. Eu digo por quê? Vamos imaginar um afeto, o afeto da raiva. A nossa raiva é condicionada culturalmente. O que eu quero dizer com isso? Se você pisar no rabo de um leão, o leão não vai olhar quem pisou, ele vai rosnar e vai te matar, né? Vai pegar o que pisou, o que fez mal a ele. Mas se você pisar no rabo do seu pai, ou da sua mãe, ou do seu chefe, vai ser diferente. Quer dizer, se você digo diferentemente, se pisar no seu rabo ou seu chefe pisar no seu rabo, você vai morder de forma diferente, você vai ter raivas diferentes, porque depende dessas relações sociais em que você se encontra. Não sei se ficou claro, mas é isso, né? Se pisarem no seu rabo, você vai morder de forma diferente, dependendo quem seja, né? Assim também as emoções, assim também o desejo. Nosso desejo não é pelo cio, né? Não é como um mamífero normal, pelo cio. Nosso desejo se dá por opções, beleza, por questões culturais, por perfumes, enfim, por invenções humanas, por atributos que a gente estabelece que são desejáveis, né? E assim também são as nossas sexualidades, quer dizer, não tem sexualidades estanques, né? Nós não somos mais macho e fêmeas, né? Nós somos uma pulverização de gênero, uma construção cultural do que é ser homem, o que é ser mulher, né? O que é ser masculino, feminino, o que é transitar por esse meio. Enfim, são múltiplas sexualidades que estão afeitas às nossas condições psíquicas, né? E também o inconsciente. Nem tudo você pode viver nessa sociedade, muita coisa você tem que recalcar ou reprimir para viver nessa sociedade. Então, retomando, nós temos então o campo da medicina, em que vai ser fundamental a gente pensar nesse organismo humano fragmentado para que se especialize no estudo, como nós temos o aparelho mental, que a psicologia se debruça, né, sobre a qual a psicologia se debruça. Ela vai se debruçar no caso no um a um mesmo, né, nas formas únicas de cada um, criar inteligência, percepção, afeto, inconsciente, sexualidade, etc. E é disso que se trata esse campo em que a gente está. Por isso, eu vou dizer que a que nos interessa do ponto de vista da medicina, porque ela vai estudar todas essas questões psicológicas, mas a partir da ordem médica, né? Que é a ordem objetiva e muitas vezes chegando a ser farmacológica. Tá bem? Vou descompartilhar aqui para que a gente possa conversar sobre essa introdução e tirar as dúvidas de vocês. Muito bem.
Interão esse campo e o outro, né, sobre o que a gente está conversando, ou sobre o que eu estou falando, né? Milena, por favor, pode falar. Ou também podem escrever, tá, gente? Professor, sim. Então, você falou assim, eu não sei se eu escutei errado, que a psiquiatria teria alguns aspectos subjetivos. É isso mesmo? Sim. Tipo assim, aí você falou que você ia falar um pouco, então você poderia falar. Sim, posso falar. Veja Eu queria bem, entender mais. sim, a psiquiatria, muito interessantemente, ela vai se debruçar sobre os transtornos mentais, ou sobre as disfunções psíquicas, né? As disfunções que se apresentam no sujeito de forma, né? Das formas múltiplas dessa relação que o sujeito tem com a sociedade. Então, vamos imaginar a depressão que eu dei o exemplo lá na psicologia. Então, a depressão, ou seja, o sujeito é afetado por algo que o descontinua, que o faz complicar-se e ele vai afetar o seu organismo para isso. Ora, a psiquiatria, ela entra fundamentalmente com uma objetivação interessante. Ela entra porque se ela precisa reativar esse organismo de alguma maneira, ela vai entrar, por exemplo, com os antidepressivos que visam a fazer com que esse sujeito minimamente se recobre da sua condição psicológica, inclusive para poder falar das causas que podem estar por detrás disso. Então, a psiquiatria, ela pode ajudar, ela vem trabalhar, por exemplo, a questão depressiva, a partir dos fármacos, dos psicofármacos, como é chamado, né? Para que o sujeito possa melhorar os sintomas depressivos, inclusive para que ele possa reordenar a sua capacidade de articular, de ter consciência de si, de saber mais de si, de se desenvolver, ou algo do gênero. Ou mesmo como um colaborador, né? Ou, como o próprio nome diz, né? Colaborar, de trabalhar juntos, de labor e trabalhar juntos, no sentido de, por exemplo, o sujeito é medicado para ele poder da solução depressiva numa psicoterapia, que é a forma de tratamento psicológica. Foi claro, Milena, ou não? Foi sim, professor, entendi. Então, mais alguma questão? Podem também escrever se quiserem. Fiquem à vontade. Ou seja, nós estamos entrando no campo psíquico, esse campo meio nublado, meio estranho, subjetivo, muito um a um, né? Muito difícil. Vocês vão ter que ver seus adolescentes em sala de aula um a um, perceber as diferenças, perceber como eles se achegam ou não. Isso é fundamental que a gente tenha essa concepção, né? Se nós estamos trabalhando, conhecendo essa alma adolescente, nós temos que entender a alma, o espírito, a psique, a psiquismo, a mente do adolescente. Nós estamos tentando entrar nessa alma de um sujeito, isso é importante que se frise, de um sujeito que está entre lugares. Ele deixou de ser uma coisa e não é outra. Isso é fundamental. Olha, ele deixou de ser criança, mas ele ainda não é adulto. Então, ele está numa espécie de limbo social que o condena a um curto-circuito. Eu vou falar mais sobre isso ao longo do semestre, mas para que vocês tenham a dimensão, ele deixou de ser criança em que se esperava algo dele, ou que se tinha uma tutoria sobre esse sujeito, criança, mas ele ainda não consegue se responsabilizar por si como se espera de um adulto, que se responsabilize por si do ponto de vista econômico, jurídico, social, etc. Ele ainda não consegue, porque ele ainda é tutelado. Então ele fica numa espécie de entre lugares. Né? A gente sabe disso, vocês conhecem seus pais provavelmente falaram isso alguma vez para você. Nossa, você vai ser a criança sempre do papai ou da mamãe. Né? Ao mesmo tempo, se você faz uma outra coisa, enfim, se você os confronta de alguma maneira, eles vão falar: que isso, você ainda não é adulto, quando você tiver a sua casa, você vai poder decidir por você mesmo. Ou seja, o adolescente é aquele que é criança e adulto ao mesmo tempo, não é e não é. Você está muito grande,
você já está muito grande para fazer essas coisas, ou você acha que você já é adulto, quer dizer, você está sempre num lugar intervalar, né? No intervalo, no limbo. E isso cria um curto-circuito. É muito difícil para o adolescente superar isso. Tá bem? Bem, vou voltar a compartilhar para a gente anunciar as correntes da psicologia, as linhas de abordagem, enfim, para que vocês conheçam só um pouco, para que a gente possa ir botando a lupa onde a gente quer chegar. Vamos lá, vou voltar para o slide. Espero que vocês estejam vendo. Bem, fizemos a introdução muito esquematicamente, né, gente? A gente fez uma introdução super esquemática sobre esse assunto. Vou aqui para isso. Opa, aqui. Espero que vocês estejam vendo. Nós estamos aqui na psicologia correntes, linhas teóricas ou abordagens, também vocês vão encontrar esses termos. Primeiro, reforçar isso. Quer dizer, se falando em psicologia, nós estamos falando dos efeitos ou das consequências das relações sociais e ambientais no corpo do sujeito, no corpo subjetivo, né? Nesse corpo subjetivado, né? Nesse indivíduo, no eu, no ego, no corpo desse sujeito subjetivado. Então, nós temos efeitos dessas relações sociais e ambientais nesse corpo. Bem, são várias formas de abordar esse corpo. Nós temos, por exemplo, o campo da psicologia experimental, que foi a primeira psicologia científica, lá no século XIX. O Wundt é o principal pensador da época, que vai realmente aproximar a psicologia da biologia. É uma psicologia extremamente biologicista, e tem um caráter experimental e científico próprio da época. Vamos imaginar que no século XIX a gente estava vivendo o racionalismo e o positivismo. Então a gente queria que a ciência respondesse, a razão respondesse aos desígnios humanos. E a psicologia experimental vai estudar então a consciência, a memória, a atenção, a motivação, a cognição, o comportamento do ponto de vista biológico ou de influência biológica, né? Então, com muitos experimentos, com muitas pesquisas, né? Com muitas pesquisas de criação de categorias, bem científico mesmo. Bem, mas aí ao longo do século XX, logo na virada e na primeira metade do século XX, nós vamos criar a psicologia do desenvolvimento, a psicologia do desenvolvimento cognitivo ou do desenvolvimento das inteligências, do pensamento, das interações históricas, culturais, das interações sociais ou do construtivismo. Aqui nós temos pensadores como Piaget, como Vallon, como Vygotsky, que são proeminentes, e a educação trabalha muito com eles, no sentido da psicologia do desenvolvimento. Então, aqui está se preocupado em como o homem constrói, como o sujeito humano constrói inteligência, constrói pensamento, constrói formas de pensar, as próprias interações entre os sujeitos humanos. Nós vamos ter também a psicologia existencial. A psicologia existencial ou existencial fenomenológica ou psicologia humanista. Diferentemente da experimental, a psicologia existencial se aproximou mais da filosofia. Ela estava mais preocupada com a construção filosófica do homem, do humano, do homem, da mulher. Então, vejam vocês, ela vai aproximar de uma corrente filosófica chamada humanismo. O humanismo, o existencialismo, o homem na integração filosófica, no pensamento, o homem íntegro, o indivíduo na sua integridade, ela vai se preocupar com isso, não só necessariamente com as condições experimentais ou biológicas do corpo, mas filosóficas do corpo. E ela vai trabalhar também com a identidade, com a formação da identidade. Diferentemente dessas, temos a Gestalt. Né? A Gestalt, como o próprio nome diz, em alemão, ela nasceu em Berlim e teve um vigor muito forte no início do século XX também, porque vai ser a psicologia da percepção. Como eu disse para vocês, cada um de vocês está percebendo essa aula de uma maneira única, a partir das suas vivências, a partir das suas histórias, a partir das suas
das suas relações sociais. Ou seja, a percepção ela é muito subjetiva. Então, a Gestalt vai se debruçar em trabalhar a percepção a partir das formas como os sujeitos veem as coisas, como cada um de nós constrói pensamentos ou constrói inteligências a partir de formas diferentes, né? Vendo as formas de maneira diferente. Bem, temos também o behaviorismo, muito vigorosamente americanizado, é uma psicologia, como o próprio nome diz, behavior, né, de comportamento, é uma corrente da psicologia que vai trabalhar o comportamento, o condicionamento de comportamento, estímulo, resposta, as punições, as formas de você induzir uma resposta comportamental ou retirar essa resposta, enfim. É a forma de você estudar o comportamento nesse sentido. É uma psicologia bastante ambientalista, né? Muito menos orgânica, porque ela vai controlar o comportamento a partir do condicionamento. E nós temos também uma área da psicologia que depois se desmembra da psicologia, que é a psicanálise, que torna uma epistemologia própria, cria um campo de saber próprio. A psicanálise nasce como uma psicologia chamada psicologia profunda, que vai se debruçar sobre afetos, sobre a emoção, sobre o desejo humano, né? O desejo humano que é diferente do animal, né? O animal tem desejo de coisa, o homem tem desejo de coisa, né? Explico. O animal está com fome, ele quer comer. O homem não quer só comer, ele quer comer, mas ele quer o carinho, a palavra, ser desejado, entrar na economia de desejo do outro, né? Isso faz com que existam impulsos de satisfação desse desejo que induz a produção da sexualidade e do inconsciente, porque nem todo desejo pode ser vivido na sociedade por ser proibido. Então, o inconsciente cuida desse desejo proibido, né? A psicanálise criou um campo específico de psicologia. Esses são as principais correntes, mas ainda muitos de vocês me perguntam e eu vou fazer só um panorama rápido. Nós temos a psicologia social, que aí já são formas aplicadas dessas correntes, né? Formas aplicadas. A psicologia social, que cuida desse sujeito nos sócios, na sociedade, né? Como os efeitos dessa sociedade nesses sujeitos. A psicologia comunitária, voltada para as comunidades e para as sociedades, para os agrupamentos mais vulneráveis. Muitas vezes a psicologia social e comunitária trabalham irmanamente, muito juntas. A psicologia analítica, que não seria uma aplicação, mas uma corrente específica, que é chamada a psicologia junguiana, né, inventada por Jung, um dissidente de Freud, que aproxima-se do orientalismo, da Índia, dos pensamentos chineses, orientais, de uma maneira geral, e traz esse arcabouço de pensamento para dentro da psicologia ocidental, e é chamada psicologia analítica. A psicologia sistêmica, que cuida das famílias, dos agrupamentos sistêmicos da sociedade. A psicologia jurídica, que cuida das questões forenses, como o próprio nome diz, as psicologias especializadas, aplicada às questões forenses. Nós temos também a neuropsicologia e a psicobiologia, que é uma tendência bem recente, ainda que antiga, mas muito acentuadamente recolocada agora, no final do século XX e início do XXI, a neuropsicologia, que vai conhecer mais as respostas cerebrais nas atitudes psicológicas, né? O componente cerebral nisso, e a psicobiologia, que vai estabelecer uma espécie de biologia do comportamento, né? Voltando lá no critério experimental para entender um pouco a biologia dos comportamentos. Então, esse é o universo das correntes, também de forma muito esquemática, para que vocês só se situam, para eu dizer qual vai ser a nossa escolha aqui, nossa ênfase aqui nesse curso propriamente dito. Então, vejo para vocês verem.
Para esse curso, eu vou recortar aqui, até porque a gente está trabalhando com a questão adolescente, então eu vou recortar aqui a psicologia e a psicanálise do adolescente, essencialmente a questão da psicologia social e a psicanálise com as questões do afeto, etc. Porque nós estamos interessados em conhecer a constituição psíquica do adolescente, né? Conhecer como esse psiquismo adolescente se constitui para que vocês o conheçam nas suas salas de aula. Então, veja bem, nós vamos conhecer as interrelações, as sociabilidades, os agrupamentos, o culto aos excessos, né? Nós vivemos numa sociedade de culto aos excessos e é uma sociedade muito adolescentizada. Por quê? O hipervoyeurismo, o hiperexibicionismo, o hiperconsumo, a hipervirtualidade. Quer dizer, o adolescente é tomado por essa sociedade em excessos virtuais, de consumo, etc. Então, o culto aos excessos próprios dos adolescentes, mas da sociedade num todo, os confrontos adolescentes, as transgressões, que é muito próprio da idade, já que ele está nesse curto-circuito constitucional, os idealismos, né, os sonhos adolescentes, às vezes viram idealismos crônicos, assim, né, adesivos, os afetos, claro, as sexualidades, as múltiplas sexualidades que os adolescentes estão apresentando, os desejos, as pulsões, os impulsos de satisfação do desejo, né? Porventura, claro, as angústias, né? Porque esse adolescente vive isso tudo com angústia. As inibições, porventura, as inibições até para não ter angústia, né? Então deixa de fazer. Os sintomas subjetivos, né? As formas disfuncionais que esses sujeitos possam apresentar. Por que isso, gente? Porque a posição existencial do adolescente é uma posição do entre lugares, é uma posição de limbo. Como eu disse para vocês, o adolescente é esse sujeito que se encontra entre um mundo e outro e ainda não pertence a nenhum. Ele não é mais criança, não é ainda adulto e ele está ali pressionado para poder se desenvolver e ele se encontra nesse lugar de limbo que produz curtos-circuitos psíquicos, né? Curtos-circuitos mentais. O adolescente ainda não tem recurso para resolver suas próprias questões e ele precisa dar respostas. Então, ele, em geral, irrompe isso com confrontos, com transgressões, com angústias, enfim, com os excessos, né? Então, qual é o nosso objetivo aqui hoje? Conhecer o sujeito adolescente e seu difícil processo de educabilidade. Não é à toa que o adolescente, nas suas salas de aula, vão viver processos de educabilidade com muita dificuldade. Para isso, a gente precisa conhecer. Tá bem? Você já tem esses slides já estão aí com vocês, eu já passei pelo Moodle. Vou descompartilhar para a gente poder conversar sobre as dúvidas. Muito bem, alguma dúvida, questões, isso que eu apresentei, nosso objetivo. Por favor, Mariane. Professor, essa questão do adolescente estar numa posição entre lugares, o senhor não acha que é mais difícil ainda na nossa sociedade também, porque nem o lugar anterior, nem o posterior, eles estão bem definidos, assim, por exemplo, a questão da infância também está cheia de problemas, né, uma série de, assim, de introdução de temas que não deveriam estar na infância, então já vem de um processo difícil de infância, e como o senhor falou, né, na idade adulta também a gente tem esse problema como é que fala? Adolescentes, assim, né? Então, assim, além de ele estar numa posição insegura, ele não está saindo de um lugar seguro e nem indo para um lugar seguro também, que gera mais instabilidade ainda, né? Mariane, perfeito. Muito astuta a sua questão, a sua observação. É isso mesmo, ou seja, nós já temos crianças né? Nossas crianças apresentam seus sintomas, elas são adultizadas muito precocemente, né? Nós sabemos disso. Não é à toa que a gente tem meninos aí vendendo bala no meio dos semáforos, né? Adultizados, ou tendo que mexer com tráfico já com 10 anos, 11 anos. Ou mesmo os meninos com super agendas da classe média, né? Que trabalham com balé, com inglês, com tudo, enfim. Nós vamos
sobrecarregando as nossas crianças com os significantes da sociedade. E, claro, os adultos estão cada vez mais retardando a sua condição de se tornar adulto. Por quê? De se tornarem adultos. Por quê? Porque eles é muito melhor viver num mundo em que você não tem responsabilidade por ele, né? Então, é muito claro que a gente nós criamos nesse mundo da hipervirtual, nós criamos uma certa estética da juventude eterna. Então, todos nós temos que parecer jovens o tempo todo, desde no Facebook desde na rede social qualquer, até a sua forma corporal, quer dizer. Hoje é muito comum, imagina, no meio do século XX, no início do século XX, um sujeito de 18 anos que queria se parecer com 30, com 40, para ele impressionar as pessoas com as quais ele lidava. Hoje, uma pessoa de 30, 40 anos parece uma de 16. Né? Ele quer ter cara de 16, de 18. Quer dizer, ele quer parecer mais jovem, porque nós juvenilizamos a cultura demais. Isso é um fator que faz com que a própria adultez fique embaçada, né? Fica nublada. Ok, então sua precisão, a sua observação foi precisa. Quer dizer, o adolescente ainda nem tem os próprios lugares sociais nublados, de forma que ele perde realmente os referenciais, né, para poder se tornar uma coisa ou outra. É isso que nós temos que conhecer e isso que nós temos que ter paciência nas nossas salas de aula. Eu vou trazer aqui vários exemplos de professores lidando com os adolescentes, para que vocês possam conhecer um pouco essa forma de lidar com esse sujeito em trânsito para um lugar, saído de um lugar nublado para outro nublado também, né? Muito boa essa observação. O Vitor pergunta: esse processo de amadurecimento precoce pode gerar uma infantilização na fase adulta? Pode. Vitor, pode. Na verdade, você pode, a vida pode cobrar de você alguma forma de estar no mundo e você não ter resposta para dar. Então, você infantiliza as suas condutas, né? Ou infantiliza ou adolescentiza, né? Muito comum você ter sujeitos aí que foram trabalhar, entraram no mundo da responsabilização de si, responsabilização de si mesmo, mas aí em determinada crise que a pessoa encontra lá na frente, ele infantiliza suas condutas, ele dá respostas extremamente voltadas para a questão da infância, né? Isso é muito comum. O Arthur também pergunta: as cobranças de hoje em dia estão causando muitos suicídios, professor. Como pausar isso? Eu queria ter a resposta mágica para isso, mas realmente nós estamos numa sociedade do impulso ao suicídio, né? Por quê? Vejam vocês, nós estamos numa sociedade melancolizada. Melancolizada ou depressiva, como alguns vão dizer do ponto de vista psicológico. O que quer dizer isso? Aliás, você mesmo já muita cobrança e pressão aos 23 anos. Fazer faculdade, casar, trabalhar, exatamente. Imagina, né? 20 anos. Se você pensar bem, você tem que definir sua profissão, a profissão que você vai querer ser, aos 17, antes de fazer o Enem. Quer dizer, aos 16 e 17, você já tem que definir o que você será na vida toda, né? Você tem que ordenar, inscrever sua sexualidade, inscrever suas formas de relacionar, inscrever sua diferença. Enfim, é muita coisa para esse mundo juvenil, né? E é claro que o que está acontecendo hoje? Há um excesso de ofertas. Nós temos ofertas de tudo, de consumo, de virtualidade, de exibição, de rede social. Nós temos um excesso de coisas que são ofertadas para a nossa felicidade. Mas todas elas não estão trazendo a felicidade esperada. Então, há uma desilusão social muito generalizada. Nós estamos vivendo uma espécie de desilusão generalizada com a sociedade. E isso deprime a sociedade, melancoliza a sociedade, porque ela fica sem sentido. Tudo está aí, mas eu posso fazer tudo, mas eu não estou achando graça em nada. Quer dizer, nada acende muito a luz de todo mundo. E isso faz com que nós induzamos as nossas
os nossos adolescentes, nossas crianças também, enfim, nossos adolescentes sobretudo, a esse mundo melancolizado. E, portanto, como efeito, alguns vão passar o ato, seja se escarificando, seja matando o corpo, seja se isolando, seja, inclusive, sob a forma de suicídio. Né? Então, isso é importante que se frise também, a gente vai conversar sobre isso ao longo do semestre. A Carolina, e essa cobrança também tem causado um aumento enorme de casos de burnout em jovens. Claro, o burnout, para quem não conhece, queimar por fora, né, é essa ideia de um psiquiatra americano, de um psicanalista americano, que criou esse síndrome de burnout, como criou esse argumento para dizer da estafa, do cansaço que a gente tem. A maneira que você trabalha, igual a gente está trabalhando igual louco na universidade. Realmente, a gente está no momento de fomento ao burnout, né? Você está estafado, trabalhando sob estresse, extremamente violado e violentado nesse sentido do seu trabalho. Você já não vai vendo sentido nesse trabalho. Aí você vai fazendo uma espécie de desligamento desse trabalho, né? Do que você está fazendo, né? A Emanuele, professor, qual seria o divisor de águas entre uma consciência de si e seu lugar e um amadurecimento precoce e forçado? Emanuele, muito difícil, boa questão, mas muito difícil de respondê-la. Geralmente, nós temos os padrões culturais que vão nos dizendo, de cada época, por isso que é psicológico, por isso que é subjetivo, né? De cada época, quais são mais ou menos os planos de amadurecimento que a gente tem, né? Então, na sociedade atualmente, nós temos aí uma infância que vai, do ponto de vista do direito, até os 12 anos, até 11 anos e 11 meses, até 12 anos, e depois a gente teria a adolescência até 19 anos. Mas vejam vocês, esses parâmetros jurídicos não correspondem aos parâmetros psicológicos, né? Nossa sociedade tem desinfantilizado a criança muito rapidamente, quer dizer, a criança cada vez mais vai perdendo a sua infantilidade mais precocemente. Ali com 8, 9 anos, ela já está no circuito adolescente. Ela adolescentiza por mais tempo, né? Então, você vai estar ali com 8, 9, 10 anos na nossa sociedade urbana e etc. Isso vai se alongando e você vai alongar essa adolescência até 25, 30, 35 anos, dependendo de cada sujeito. Então, a gente tem entendendo esse universo porque essa adolescência ficou um espectro muito largo, né? Muito mais largo do que a gente estabeleceu enquanto parâmetro. Então, esses parâmetros são voláteis, eles vão mudando de acordo com a sociedade. Aí você vai me dizer assim, mas isso também muda de acordo com a classe social. Muda sim. Por exemplo, nós de classe média, ou quem é de classe média aqui, pode alongar essa adolescência por mais tempo, porque você é tutelado pelos pais por mais tempo, por quem quer que cuida de você por mais tempo, sendo você de classe média e podendo estudar por mais tempo. Mas uma pessoa de classe baixa, por exemplo, eu trabalho com muitos jovens da socioeducação, a adultez chega para esses meninos com muita violência e muito precocemente. Ele antecipou a adolescência, porque com 8 anos, 9, ele já está na lida. E, às vezes, com 10, 11, já está mexendo no tráfico. Mas, com 15, já está uma menina tendo que ser pai, mãe, a menina engravidou de alguém, enfim, parece um universo que a pessoa precisa adultecer-se muito rapidamente para poder responsabilizar-se por si. Enfim, está vendo que o universo passa a ser muito mais volátil do que a objetividade que a gente poderia estabelecer a partir do direito ou a partir da pedagogia ou da medicina. Se eu não fui claro, podem me interromper, as questões estão muito boas. O Arthur volta a perguntar, você acha que a geração mais antiga, 70, 80, não sofreram para poder amadurecer muito rápido nossos pais, tios e avós? Arthur, e ainda emenda, o que tem de diferente da época deles na época de hoje? Internet? Acho que a internet não seja o único problema. Ok, Arthur, muito boa pergunta também. Vejam vocês, a década de 70, volto antes, a década de 60, o período pós-guerra
gerou a sociedade juvenilizada. Explico. Até as duas guerras mundiais e Vietnã, nós éramos um mundo adultocêntrico, extremamente adulto. Eram os valores tradicionais, os valores das normas, os valores simbólicos, as instituições sociais, o casamento, a polícia, a assembleia, a congresso, tudo era extremamente vertical, né? O patriarcado, né? O pai comandando a família, era muito vertical, adultocêntrico, até a geração que nasceu pós-guerra. Quer dizer, na década de 60, essa geração, a guerra acaba em 45, essa geração, na década de 60, tem 15, 20 anos. Ou seja, na década de 60, esses jovens se rebelaram contra a sociedade adulta, contra a sociedade adultocêntrica, né? Tanto é que tem as manifestações contraculturais, hippies, etc. Nós temos, inclusive, vocês vão lembrar, maio de 68, quer dizer, maio de 68 foram sujeitos universitários se rebelando contra a tradição da Universidade Francesa e que virou um movimento mundial, movimento contracultural, a paz e amor, etc. Quer dizer, um movimento fundamental porque juvenilizou a cultura. Então, a década de 70 e 80 foi uma década muito juvenilizada, extremamente juvenilizada, extremamente voltada para a questão do jovem protagonizando a vida, né? Mas o que vai acontecer em seguida? No final da década de 80, nós já vamos ter a era virtual, a virtualidade que toda a tecnologia nos trouxe. E a virtualidade fez uma espécie de abertura do mundo. O mundo se tornou muito, resumidamente, próximo, né? O que era muito distante se tornou muito próximo. Quer dizer, nós fomos para o mundo de uma maneira muito próxima. E claro, as novas gerações, as que estavam nascendo, e vocês são fruto delas, essa geração veio dominando mais essas tecnologias, a virtualidade, o mundo imaginário, as formas. A sociedade foi adultocêntrica, ela se juvenilizou e ela agora se adolescentizou. Ela é adolescentizada, né? O adolescente domina muito esses códigos, cria muito esses universos, são mais capturáveis as redes sociais e as formas mais macro de relacionamento, de maneira que, de 90 para cá, nós passamos por uma certa adolescentização da sociedade ocidental, porque eu não estou falando da sociedade indígena, nem de tribos africanas, nem asiáticas tradicionais, eu estou dizendo da sociedade ocidental, como que a gente vive. Então, ok, Arthur, na verdade, nós tivemos talvez não um amadurecimento muito rápido, mas nós tivemos uma inserção no mundo de uma maneira abissal, assim, como se te julgasse num abismo enorme de coisas e que você tivesse que dominar pelo menos os códigos daquelas coisas. Então, os adolescentes hoje não sabem muito profundamente nada, mas sabem muita coisa de tudo, mas nada muito profundamente, né? Isso é o que está vigindo hoje, ou vigorando na sociedade dita virtual. Tá bem? Emanuele, existe alguma linha de pesquisa da psicologia, psicanálise ou psiquiatria que estuda os efeitos da hiperexposição da mídia dos jovens? Todas elas. Essas correntes todas que eu disse para você. A psicologia do desenvolvimento estuda, a psicanálise estuda, a psiquiatria eu sei dizer menos. Eu sei que a gente tem alguma aluna da medicina aqui nessa sala, se não me engano é a Milena, que talvez possa nos dizer com mais propriedade as áreas da medicina que estudam a questão dos efeitos da hiperexposição dos jovens. Mas, com certeza, a psicologia social estuda muito isso. A psicologia social, a psicanálise, a própria psicologia do desenvolvimento, tá bem? Arthur, muita exposição, sexualização, banalização dos relacionamentos da vida. Sim. Por que fica banal, Arthur? Porque como fica tudo superficial, tudo fica banal. Olha que eu não estou colocando juízo de valor, tá bem? Eu não estou dizendo que o mundo antes era melhor do que o mundo agora. Eu só estou descrevendo o que está acontecendo conosco hoje.
Ou seja, nós estamos no mundo mais exposto, mais sexualizado, mais banalizado, porque as relações são mais superficiais. Os relacionamentos são mais superficiais. E isso vai afetar o sujeito, como eu disse desde o início, vai afetar o sujeito no seu aparelho mental e vai formar um tipo de subjetividade, que não era a subjetividade dos jovens da década de 60, nem dos adultos que foram para a Segunda Guerra Mundial. O Vitor, nossa sociedade adultocêntrica, nessa sociedade adultocêntrica que foi, né, os problemas psicológicos não eram corretamente averiguados, existia um preconceito com eles, não eram tanto quanto hoje. Vitor, sua observação, quer dizer, você foi intuitivo. Na verdade, na sociedade adultocêntrica, todas as ciências humanas e sociais, e mesmo a medicina, e mesmo as outras áreas, eram voltadas para a proteção desses adultos. Então, realmente, a gente tinha problemas para entender um pouco esses argumentos. Imagina, era uma sociedade em que nós temos muitos problemas, né? É uma sociedade extremamente repressiva. Você já pensou nisso? Quer dizer, um patriarca que manda na família, que senta todo mundo à mesa, que só pode comer depois que ele comer, enfim, é uma sociedade extremamente repressiva. As religiões eram extremamente repressivas. Hoje nós não podemos dizer que vivemos numa sociedade tão repressiva. A gente vive muito mais numa sociedade dos excessos, né? Do contrário, dos excessos propriamente dito. Ok? Alguém levantou a mão para falar? Vou seguir, então. Mais alguma questão? Boas questões de vocês, hein? Bem, então bem-vindo a esse mundo da psicologia, esse mundo que a gente está agora entrando nele, para conhecer um pouco mais essa alma adolescente. Eu vou agora trazer para vocês um gráfico ou um diagrama, eu chamo de diagrama, porque eu decantei das teorias, um diagrama em que a gente vai poder introduzir a forma básica do sujeito humano se relacionar. Cada um de nós se relacionar. Eu vou apresentar ele agora para vocês e já está também no Moodle de vocês junto com essa introdução que eu fiz agora, tá bem? Vou compartilhar a tela mais uma vez. Bem, voltamos aqui. Como vocês veem, nosso objetivo é conhecer o sujeito adolescente e seu difícil processo de educabilidade, né? Tendo em vista essa constituição complicada do curto-circuito em que ele está. Muito bem. Então, agora, a nossa ideia é apresentar para vocês essa figura 1, que é uma figura básica da disciplina, nós vamos voltar nela várias vezes, que é a diagrama do sujeito e objeto. Tá bem? Nós vamos considerar, de um lado, nós temos o sujeito humano, né? O sujeito, cada um de nós, relacionando com os nossos objetos de investimento. Nossa mãe, nosso pai, nossos professores, nossos amigos do bairro, nossos pais dos amigos, nossos amores, né? Com certeza. Ou seja, nossos objetos de investimento. Então, de um lado eu tenho o sujeito, de outro eu tenho os nossos objetos de investimento. Então, vejam bem, toda relação humana é da seguinte maneira. O que um sujeito humano quer do objeto com o qual ele se relaciona? Cada um de nós, cada um de vocês. O que cada um de vocês, sujeito, quer de um objeto? Quer de alguém com quem você se relaciona? Ora, nós queremos ser amados, desejados, admirados, queridos, reconhecidos. Quer dizer, nós buscamos reconhecimento. Nós buscamos que esse objeto nos reconheça enquanto tal. Nos reconheça enquanto sujeitos ou enquanto alguém desejado por eles. Então, nós transferimos a esse objeto o sentido do nosso desejo, o sentido mesmo do nosso desejo. Nós queremos ser desejado pelo desejo do objeto, pelo desejo que ele tem. Aí eu pergunto para vocês, o nosso objeto, né, os objetos com os quais eu me relaciono, me desejam o tanto que eu demando, transferir a eles, né, o tanto de transferência de sentido que eu busco neles? Quer dizer, eu
esse objeto me ama, me deseja, me quer, me reconhece, tanto quanto eu solicitei, quanto eu demandei? Claro que não. Nenhum objeto, nem a sua mãe, vai te desejar tanto quanto você demanda, quanto você quer. A gente é sempre sujeitos carentes, né? Então, esse objeto vai sempre te deixar em falta. E é isso que essa falta que faz você ser um sujeito de desejo. Você, então, ser um sujeito desejando outras coisas que substituam esse objeto que deixa você em falta. Então, vamos colocar na nossa vida. Olha, na nossa vida concreta. Nós somos um sujeito, eu sou um sujeito que transfiro sentido de desejo a um objeto, por exemplo, a minha mãe, desde criança. Essa mãe me deixa em falta, e é isso que faz com que eu busque outros objetos, como sujeito de desejo, outros objetos, como, por exemplo, os meus amigos do bairro, ou um amor, ou uma outra pessoa querida, ou uma avó, seja o que for, eu busco outros objetos que fiquem no lugar desse, ou que concorram com esse objeto primeiro. Vamos colocar de outra maneira. Você encontra um objeto querido, um amor, né? Um parceiro, um namorado, uma namorada. Então, eu encontro uma namorada, por exemplo, um objeto. Como sujeito, eu transfiro desejo de ser desejado. Eu transfiro desejo de ser desejado por esse objeto. Mas aí eu pergunto, esse amor, ele me deseja tanto quanto eu demandei? Não, ele sempre me deixa em falta. Sempre me deixa em falta. Isso vai fazer com que eu eleja outros objetos para colocar no lugar, ou para compensar essa falta. Vou eleger colegas de trabalho, ou vou estudar, vou eleger professores, ou vou eleger um amante, uma amante, por exemplo. Posso colocar aqui um amante, né, no lugar desse amor. Enfim, o que eu quero salientar é que as relações entre o sujeito e os nossos objetos de amor, de investimento, de desejo, os nossos objetos, eles sempre nos deixam em falta. E é por isso que todos é uma falta a ser, um ser de falta, um ser que sempre falta algo, né? Isso é fundamental para a gente poder pensar, porque quando eu transfiro esse desejo de ser desejado, eu transfiro também poder a esse objeto. Esse objeto passa a ter poder sobre mim, sobre eu enquanto sujeito. Então, veja, sujeito transfere vontade de ser desejado, né? Transfere o sentido do desejo para o objeto, e esse objeto passa a ter poder sobre mim. Como? Veja vocês, se você está amando uma pessoa, quer ser desejado por essa pessoa, transfere esse sentido para ela passa a ter poder sobre você, porque, inclusive, ela passa a ter poder de te amar, não te amar, de te encontrar, não te encontrar, de te querer em determinado momento, não te querer. Quer dizer, você fica meio refém desse objeto. Então, essa relação, né, esse diagrama básico, é o diagrama básico das relações que vale para sua mãe, para o seu pai, para sua avó, para o seu vizinho, para seu amor, para o seu professor, para tudo. Né, das relações humanas como a gente estabelece aqui no Ocidente. Vamos botar o adolescente nessa história. O adolescente pode eleger você como professor, como objeto, não pode? Você pode ser um professor, objeto de investimento, de transferência do sentido desse sujeito. Então, você é esse professor. Então, o adolescente investe em você. Ele transfere, ele demanda de você ser reconhecido, ser desejado, ser querido na sala de aula. Você consegue reconhecer ou desejar esse aluno assim como ele te demandou? Não, você não consegue fazer. Nenhum de nós consegue fazer isso. Você sempre deixa esse aluno em falta. E esse aluno em falta ser, esse em falta vai tentar, então, construir alguma possibilidade, construir criar outros objetos, o conhecimento, os colegas da escola, o coordenador, um professor, ou um outro professor de referência, ou fazer bagunça. Quer dizer, ele vai poder colocar qualquer coisa que ele tenta compensar essa falta deixada pelo objeto de investimento.
Tá bem? Antes de falar dos traços do esvaziamento, eu vou voltar aqui para tirar do você. Vamos às perguntas. Tá bem? Então, entender o diagrama, nós temos sujeito, objeto. Esse sujeito está sempre relacionando com esse objeto, mas esse objeto deixa sempre ele em falta, que faz com que cada sujeito busque novos objetos. E todos esses objetos vão deixar esse sujeito em falta até o fim da vida. Quer dizer, nós somos eternos sujeitos, carentes, entre aspas, né? Sujeitos de falta, buscando compensar essa falta de alguma maneira até o final da nossa vida. Tá bem? Vamos ver aqui a pergunta do Arthur. Professor, o vício em jogos online é uma forma de suprir uma falta na vida? Totalmente, Arthur. Totalmente. Aliás, qualquer vício. O cocaína, a vigorexia, por exemplo, fazer musculação, ginástica compulsivamente, qualquer compulsão visa uma repetição para você suprir ou para você